Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza. Hoje, vamos explorar um dos animais mais adoráveis e curiosos que encontramos na natureza, o esquilo. Esses pequenos roedores são conhecidos por sua agilidade, caudas exuberantes e, claro, pela maneira como saltam de árvore em árvore. Mas você sabia que eles têm um papel fundamental no nosso ecossistema? Neste vídeo, vamos descobrir tudo sobre eles, desde os diferentes tipos de esquilos que existem, suas características únicas, até curiosidades que você provavelmente não conhecia. Prepare-se para se surpreender com as incríveis adaptações desses animais e aprender por que eles são tão importantes para o meio ambiente. Então, se você ama a natureza ou simplesmente gosta de esquilos, fica comigo até o final. Vamos lá! Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Curiosidades sobre esquilos. Antes de mergulharmos nos detalhes sobre os esquilos, que tal algumas curiosidades que vão te surpreender? 1. Memória notável. Os esquilos têm uma memória incrível. Eles são conhecidos por esconder milhares de nozes durante o outono, e conseguem se lembrar de onde a maioria delas está escondida, o que é essencial para a sua sobrevivência no inverno. 2. Comunicação elaborada. Esses pequenos roedores se comunicam de várias maneiras, usando gritos e até movimentos corporais. Cada som pode significar algo diferente, desde um alerta de perigo até um convite para brincar. 3. Habilidades acrobáticas. Esquilos são verdadeiros atletas da natureza. Eles podem saltar até 10 vezes o comprimento do seu corpo e são ótimos escaladores, adaptando-se facilmente a ambientes urbanos e florestais. 4. Relação com as árvores. Você sabia que os esquilos ajudam a plantar árvores? Quando eles enterram suas nozes e esquecem onde estão, muitas vezes essas sementes germinam, contribuindo para o crescimento de novas árvores. 5. Variedade de espécies. Existem mais de 200 espécies de esquilos no mundo, e eles podem ser encontrados em todos os continentes, exceto na Austrália e na Antártica. Cada espécie tem suas próprias características e adaptações. 6. Cores e padrões. Embora a maioria das pessoas pense em esquilos como cinzentos ou marrons, eles podem variar em cor. Algumas espécies têm pelagem vermelha, preta ou até mesmo branca, dependendo da região em que vivem. 7. Dieta diversificada. Embora sejam famosos por amar nozes, os esquilos são omnívoros. Eles também comem frutas, sementes, fungos e até insetos, dependendo da disponibilidade de alimentos. Essas são apenas algumas curiosidades sobre esses animais fascinantes. Agora que você já conhece um pouco mais sobre eles, vamos explorar as diferentes espécies de esquilos e suas características. Fique ligado! Tipos de esquilos. Esquilos terrestres versus esquilos arborícolas. Agora que conhecemos algumas curiosidades sobre esquilos, vamos falar sobre as principais categorias deles, os esquilos terrestres e os esquilos arborícolas. Essas duas subcategorias possuem características distintas que os ajudam a se adaptar aos seus respectivos ambientes. Esquilos terrestres. Os esquilos terrestres, como o famoso esquilo de pés pretos e o esquilo da pradaria, são geralmente encontrados em áreas abertas, como campos, pradarias e florestas rasas. Aqui estão algumas características marcantes. Habitat. Eles fazem tocas no solo, onde se escondem de predadores e armazenam alimentos. Comportamento. Tendem a ser mais sociáveis e podem viver em grupos, especialmente durante a época de reprodução. Dieta. Além de nozes e sementes, esses esquilos consomem uma variedade de vegetais, frutas e até pequenos insetos, aproveitando o que encontram em seu habitat. Esquilos arborícolas. Por outro lado, os esquilos arborícolas, como o esquilo cinzento e o esquilo vermelho, são mestres das árvores. Aqui estão algumas de suas características. Habitat. Vivem principalmente nas copas das árvores, construindo ninhos chamados de endosséion para se proteger e criar seus filhotes. Comportamento. São mais solitários e passam a maior parte do tempo subindo e saltando entre as árvores. Sua agilidade é impressionante. Dieta. Embora também se alimentem de nozes e sementes, os esquilos arborícolas têm uma dieta mais variada que inclui frutas e até cascas de árvores. Diferenças principais. Enquanto os esquilos terrestres se adaptam a um ambiente mais aberto e frequentemente vivem em comunidades, os esquilos arborícolas são mais solitários e estão sempre em movimento nas árvores.
Ambos desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, mas suas adaptações são bem diferentes. E aí, qual desses esquilos você acha mais interessante? Deixe nos comentários. Agora, vamos continuar nossa jornada e descobrir mais sobre as características físicas desses adoráveis animais. Espécies mais conhecidas de esquilos. Vamos agora conhecer algumas das espécies de esquilos. Cada uma delas tem características únicas e desempenha um papel importante em seus ecossistemas. 1. Esquilo cinzento, Siururus carolinensis. Descrição: com sua pelagem cinza e barriga branca, o esquilo cinzento é facilmente reconhecível. Eles têm caudas longas e peludas, que ajudam no equilíbrio ao saltar entre as árvores. Habitat: encontrado principalmente na América do Norte, esse esquilo se adapta bem a ambientes urbanos e florestas. Comportamento: são muito ativos durante o dia e conhecidos por sua agilidade e habilidades de escalada. Eles armazenam alimentos durante o outono para se prepararem para o inverno. 2. Esquilo vermelho, Siururus vulgaris. Descrição: este esquilo é famoso por sua pelagem vermelha e suas orelhas peludas, especialmente em climas frios. Tem um tamanho menor comparado ao esquilo cinzento. Habitat: predominante nas florestas da Europa e na Ásia, o esquilo vermelho prefere habitats arborizados densos. Comportamento: embora solitários, eles são territorialistas e passam muito tempo subindo em árvores e forrageando. 3. Cão da pradaria, Cinomes. Descrição: esses esquilos são mais robustos e possuem uma pelagem marrom acinzentada. Ao contrário de outros esquilos, eles têm um estilo de vida mais social. Habitat: encontrados nas pradarias da América do Norte, vivem em colônias em tocas subterrâneas. Comportamento: são conhecidos por suas vocalizações e comportamento cooperativo, alertando uns aos outros sobre predadores. 4. Esquilo preto, Siururus carolinensis, variante. Descrição: uma variante do esquilo cinzento, o esquilo preto possui uma pelagem completamente preta. Sua coloração varia, podendo ter manchas brancas ou cinzentas. Habitat: comum em várias regiões da América do Norte, eles são frequentemente vistos em parques urbanos. Comportamento: compartilham comportamentos semelhantes aos esquilos cinzentos, mas sua coloração os torna bastante distintos. 5. Esquilo de cauda de rato, Siururus niger. Descrição: esses esquilos têm caudas longas e finas, que se assemelham a caudas de rato. A pelagem varia de cinza a marrons. Habitat: encontrados principalmente no sudeste dos Estados Unidos, são adaptáveis a diferentes habitats. Comportamento: são conhecidos por sua habilidade de se alimentar de uma variedade de sementes e frutas, além de sua natureza curiosa. Essas são apenas algumas das muitas espécies de esquilos que habitam nosso planeta. Cada um deles tem adaptações únicas que os ajudam a sobreviver em seus ambientes. Você tem um favorito? Deixe seu comentário abaixo. Anatomia e características físicas. Tamanho e peso dos esquilos. Vamos agora falar sobre o tamanho e o peso dos esquilos, que variam bastante entre as diferentes espécies. Tamanho. Os esquilos são geralmente pequenos a médios em tamanho. A maioria das espécies mede entre 20 a 50 centímetros de comprimento, incluindo a cauda, que pode ser quase tão longa quanto o corpo. Por exemplo, esquilo cinzento pode medir entre 24 a 30 centímetros de comprimento, com uma cauda que adiciona mais 20 a 25 centímetros. Esquilo vermelho, um pouco menor, geralmente varia de 18 a 25 centímetros, com uma cauda semelhante em comprimento. Esquilo da pradaria, este é um pouco mais robusto, medindo cerca de 25 a 30 centímetros. Peso. O peso dos esquilos também varia consideravelmente. Esquilo cinzento, normalmente pesa entre 400 a 600 gramas, mas pode chegar até 1 quilo em certas condições. Esquilo vermelho, seu peso geralmente fica entre 250 a 400 gramas. Esquilo da pradaria, pode pesar entre 1 a 1,5 quilos, dependendo da espécie e da época do ano. Variações. Algumas espécies menores, como o esquilo de cauda de rato, podem pesar apenas 200 gramas, enquanto esquilos maiores, como certas variantes do esquilo cinzento, podem pesar até 1 quilo ou mais. Essas variações em tamanho e peso ajudam os esquilos a se adaptarem a diferentes habitats e modos de vida.
Esquilos menores são mais ágeis e rápidos, enquanto os maiores tendem a ser mais robustos, permitindo-lhes armazenar mais energia e sobreviver em condições adversas. E aí, você sabia que os esquilos podiam variar tanto em tamanho e peso? Deixe seu comentário abaixo. Agora, vamos descobrir mais sobre as características físicas que os tornam tão fascinantes. A cauda dos esquilos e suas funções. A cauda dos esquilos é uma das suas características mais marcantes e desempenha várias funções essenciais para sua sobrevivência. Vamos explorar essas funções. 1. Equilíbrio e agilidade. Uma das funções mais importantes da cauda é ajudar os esquilos a manter o equilíbrio. Ao saltar de árvore em árvore, a cauda atua como um leme, permitindo que eles façam ajustes rápidos em seu corpo. Essa habilidade é crucial para manobras ágeis em ambientes arborizados. 2. Termorregulação. A cauda também ajuda na termorregulação. Em climas frios, os esquilos podem usar suas caudas como um cobertor, enrolando-se nelas para se manter aquecidos. Isso é especialmente importante durante o inverno, quando as temperaturas podem cair drasticamente. 3. Comunicação. Os esquilos usam suas caudas para se comunicar com outros esquilos. Movimentos rápidos específicos da cauda podem sinalizar alerta sobre predadores ou indicar a presença de comida. Assim, a cauda também desempenha um papel social importante. 4. Armazenamento de energia. Além das funções práticas, a cauda pode ajudar na armazenagem de energia. Quando os esquilos ficam mais ativos durante o outono, eles acumulam reservas de gordura. Uma cauda saudável e bem desenvolvida indica que o esquilo está em boas condições físicas. 5. Defesa. Em algumas situações, a cauda pode servir como uma defesa. Quando ameaçados, esquilos podem agitar suas caudas para confundir predadores, criando uma distração momentânea enquanto fogem. A cauda é, sem dúvida, uma parte vital da anatomia dos esquilos, contribuindo não apenas para sua sobrevivência, mas também para sua interatividade social. Você já tinha pensado em todas essas funções? Compartilhe suas impressões nos comentários. Agora, vamos seguir em frente e descobrir mais sobre o comportamento fascinante dos esquilos. Dentes e adaptações alimentares dos esquilos. Agora vamos falar sobre os dentes dos esquilos e como suas adaptações alimentares os ajudam a prosperar em diferentes ambientes. 1. Dentes incisivos poderosos. Os esquilos possuem 4 dentes incisivos proeminentes, 2 na parte superior e 2 na parte inferior, que são adaptados para roer. Esses dentes crescem continuamente ao longo da vida do esquilo, o que significa que eles precisam roer constantemente para desgastá-los e evitar que fiquem muito longos. 2. Dieta variada. Os esquilos são onívoros, o que significa que se alimentam de uma variedade de alimentos. Sua dieta principal inclui nozes e sementes. Eles são especialmente adeptos em quebrar cascas duras, utilizando seus dentes incisivos afiados. Frutas e vegetais. Esquilos também consomem frutas, legumes e raízes, aproveitando a energia de diversas fontes. Fungos e insetos. Alguns esquilos, especialmente em épocas de escassez, podem comer fungos e até pequenos insetos. 3. Adaptações para o forrageamento. As adaptações dentárias dos esquilos permitem que eles manipulem alimentos de várias texturas. Seus dentes são projetados para roer, cortar e descascar, o que é crucial para acessar os nutrientes de diferentes tipos de alimentos. 4. Comportamento de armazenamento. Os esquilos são famosos por esconderem comida. Durante o outono, eles acumulam nozes e sementes, enterrando-as no solo. Essa habilidade de armazenamento não apenas os ajuda a sobreviver durante o inverno, mas também contribui para a dispersão de sementes, auxiliando no crescimento de novas plantas. A combinação de dentes fortes e adaptações alimentares versáteis permite que os esquilos se adaptem a diferentes habitats e estações do ano. Sua habilidade de encontrar e processar alimentos é uma parte vital de sua sobrevivência. E você, sabia que os dentes dos esquilos são tão importantes para suas adaptações alimentares? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, vamos seguir para o próximo tópico e aprender sobre a reprodução e o ciclo de vida dos esquilos. Habitat e distribuição. Onde vivem os esquilos? Agora vamos explorar os habitats onde os esquilos vivem. Esses animais são incrivelmente adaptáveis e podem ser encontrados em uma variedade de ambientes ao redor do mundo. 1. Florestas.
As florestas são o lar natural dos esquilos, onde eles podem escalar árvores, armazenar alimentos e construir seus ninhos. Esquilos arborícolas, como o esquilo cinzento e o esquilo vermelho, preferem ambientes arborizados, onde têm fácil acesso à comida e abrigo. Florestas deciduais. Aqui, os esquilos se beneficiam de uma abundância de nozes e sementes durante o outono. Florestas coníferas. Nesses locais, eles costumam se alimentar de pinhas e sementes de árvores como os pinheiros. 2. Parques urbanos. Os esquilos também se adaptaram bem a ambientes urbanos. Parques e jardins em cidades são frequentemente habitados por esquilos, que encontram comida em árvores, canteiros e até em alimentadores de pássaros. Interação humana. Em áreas urbanas, os esquilos tornam-se bastante sociáveis e podem ser vistos se aproximando de pessoas em busca de comida. 3. Pradarias e campos. Esquilos terrestres, como o esquilo da pradaria, habitam campos e pradarias, onde fazem tocas no solo. Esses habitats abertos permitem que eles se movam livremente e procurem alimentos de maneira eficaz. Tocas subterrâneas. Essas tocas servem como abrigo contra predadores e condições climáticas adversas. 4. Ambientes semiáridos. Algumas espécies de esquilos, como o esquilo de cauda de rato, conseguem viver em ambientes semiáridos, onde se adaptam a fontes limitadas de alimento e abrigo. Os esquilos são verdadeiros sobreviventes, adaptando-se a diversos ambientes e aproveitando os recursos disponíveis. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais eles são tão comuns em todo o mundo. Você já encontrou esquilos em lugares inesperados? Compartilhe suas experiências nos comentários. Agora, vamos explorar o comportamento social e a vida comunitária desses fascinantes roedores. Ambientes urbanos versus naturais. Vamos agora comparar como os esquilos se adaptam a dois tipos de ambientes, urbanos e naturais. Ambos oferecem desafios e oportunidades diferentes para esses pequenos roedores. 1. Ambientes naturais. Nos habitats naturais, como florestas e pradarias, os esquilos têm acesso a uma variedade rica de alimentos e abrigo. Alimentação. Eles se alimentam de nozes, sementes, frutas e insetos, podendo explorar o solo e as copas das árvores para encontrar comida. Durante as estações de colheita, a abundância de alimentos é uma vantagem significativa. Abrigo. Os esquilos constroem ninhos nas árvores ou fazem tocas no solo, oferecendo proteção contra predadores e intempéries. Interações ecológicas. Em ambientes naturais, eles desempenham um papel crucial na dispersão de sementes, ajudando a manter a biodiversidade das florestas. 2. Ambientes urbanos. Nos ambientes urbanos, os esquilos enfrentam um conjunto diferente de circunstâncias, mas também encontram novas oportunidades. Alimentação. Em cidades e parques, os esquilos são atraídos por alimentos oferecidos por humanos, como restos de comida em praças e nos lares. Isso pode resultar em uma dieta variada, mas também pode levar a problemas de saúde se dependerem excessivamente de alimentos processados. Abrigo. Esquilos urbanos utilizam árvores em parques, prédios e até sótãos de casas como abrigo. Eles são adaptáveis e encontram maneiras criativas de fazer seus ninhos. Interações com humanos. Em áreas urbanas, os esquilos tendem a ser menos tímidos e mais sociáveis. Muitas vezes, eles se aproximam de pessoas em busca de comida, tornando-se uma parte familiar do ambiente urbano. 3. Desafios em ambos os ambientes. Predadores. Enquanto os esquilos naturais enfrentam predadores como raposas e cobras, os urbanos podem encontrar gatos e cães como ameaças. Condições climáticas. Em ambientes naturais, a variação climática pode ser extrema, enquanto em cidades, o calor urbano pode impactar seu habitat e disponibilidade de alimentos. Os esquilos são um exemplo impressionante de como a natureza pode se adaptar a ambientes variados. Quer você os veja pulando entre as árvores em uma floresta ou forrageando em um parque da cidade, eles continuam a desempenhar um papel vital em seus ecossistemas. Você já teve a chance de observar esquilos em ambos os ambientes? Compartilhe suas experiências nos comentários. Agora, vamos explorar o comportamento social e as interações dos esquilos em suas comunidades. Comportamento e socialização. Estrutura social dos esquilos. A estrutura social dos esquilos varia bastante entre as diferentes espécies e seus habitats. Vamos explorar como esses animais se organizam socialmente e como isso impacta seu comportamento. 1. Esquilos arborícolas. Natureza solitária. A maioria dos esquilos arborícolas, como o esquilo cinzento e o esquilo vermelho,
tende a ser bastante solitária. Eles ocupam seus próprios territórios e são territorialistas, especialmente durante a época de acasalamento. Interações ocasionalmente sociais, embora sejam solitários, eles podem se encontrar em áreas ricas em alimentos. Em algumas situações, como durante a alimentação em fontes abundantes, é comum ver vários esquilos juntos. 2. Esquilos terrestres. Sociais por natureza. Em contraste, os esquilos terrestres, como o esquilo da pradaria, vivem em colônias. Esses esquilos fazem tocas subterrâneas e compartilham o espaço com outros membros da colônia. Cooperação e vigilância. Dentro dessas colônias, os esquilos são conhecidos por seu comportamento cooperativo. Eles se revezam para vigiar predadores e alertar uns aos outros com vocalizações. Isso aumenta suas chances de sobrevivência em um ambiente onde os predadores são comuns. 3. Comportamento de reprodução. Interação durante o acasalamento. Durante a época de acasalamento, os machos podem competir por fêmeas, o que pode levar a interações sociais mais intensas, mas geralmente essas relações são temporárias e não resultam em vínculos duradouros. Cuidados parentais. As fêmeas cuidam dos filhotes sozinhas. Elas constroem ninhos e oferecem proteção e alimento até que os filhotes estejam prontos para se tornarem independentes. 4. Comunicação e sinais sociais. Vocalizações. Os esquilos usam uma variedade de sons, como gritos e grunhidos, para se comunicar. Essas vocalizações podem indicar perigo ou sinalizar a presença de alimentos. Movimentos corporais. Além dos sons, eles também se comunicam através de movimentos da cauda e posturas corporais, que podem mostrar emoções como agressão ou submissão. A estrutura social dos esquilos é fascinante e reflete suas adaptações a diferentes ambientes. Enquanto alguns são mais solitários, outros se beneficiam da vida em grupo, aproveitando as vantagens da cooperação e vigilância. E você, já observou como os esquilos interagem em seu habitat? Compartilhe suas experiências nos comentários. Agora, vamos explorar a alimentação e o comportamento dos esquilos na busca por comida. Comunicação e vocalização dos esquilos. A comunicação é fundamental para a sobrevivência dos esquilos, permitindo que eles interajam com outros membros de sua espécie e respondam a ameaças. Vamos explorar as diferentes formas de comunicação e as vocalizações que eles usam. 1. Vocalizações. Os esquilos têm um repertório diversificado de sons, cada um com seu significado específico. Algumas das vocalizações mais comuns incluem alarmes. Quando detectam predadores, os esquilos emitem um som agudo e estridente, que serve como um alerta para outros esquilos nas proximidades. Esse chamado pode ser uma forma eficaz de proteger a colônia ou o território. Grunhidos. Esses sons são usados em interações sociais, como ao se aproximar de outros esquilos ou durante a época de acasalamento. Eles podem transmitir emoções como curiosidade ou agressão. Vocalizações de mãe para filhotes. As mães esquilos também têm sons específicos que usam para se comunicar com seus filhotes, ajudando-os a entender quando é hora de se aproximar ou ficar perto. 2. Movimentos corporais. Além das vocalizações, os esquilos se comunicam através de linguagem corporal. Alguns exemplos incluem movimentos da cauda. A cauda é uma parte crucial da comunicação. Agitações rápidas podem indicar alerta ou excitação, enquanto uma cauda levantada pode sinalizar confiança ou domínio. Posturas corporais. A posição do corpo também é importante. Um esquilo que se afasta com o corpo curvado pode estar mostrando submissão, enquanto um esquilo que se mantém ereto e alerta está demonstrando assertividade. 3. Sinais visuais. Os esquilos também utilizam sinais visuais para se comunicar. Olhares e gestos. O contato visual pode ser uma forma de afirmar território ou desafiar outro esquilo. Interações sociais. Quando em grupo, os esquilos podem se envolver em brincadeiras, que são importantes para fortalecer laços sociais e interagir de forma amigável. A comunicação entre os esquilos é um componente essencial de sua vida social, ajudando-os a formar laços, alertar sobre perigos e interagir de maneira eficaz em seu ambiente. Você já teve a oportunidade de ouvir um esquilo vocalizando? Compartilhe suas experiências nos comentários. Agora, vamos aprender sobre a alimentação e os hábitos de forrageamento desses fascinantes animais. Alimentação. Dieta dos esquilos. A dieta dos esquilos é bastante variada e adaptativa, permitindo que eles prosperem em diferentes ambientes. Vamos explorar os principais componentes da alimentação dos esquilos.
1. Nozes e sementes. As nozes e sementes são os alimentos preferidos dos esquilos. Eles são ricos em gordura e nutrientes, essenciais para a energia que os esquilos precisam, especialmente durante os meses mais frios. Tipos de nozes. Esquilos adoram nozes como avelãs, nozes pecan, amêndoas e castanhas. Eles têm dentes fortes e incisivos que lhes permitem quebrar as cascas duras. Armazenamento. Durante o outono, os esquilos coletam e enterram nozes em vários locais. Essa prática, conhecida como armazenamento, é crucial para sua sobrevivência no inverno, quando os alimentos são escassos. 2. Frutas. Os esquilos também se deliciam com uma variedade de frutas, que fornecem vitaminas e açúcares naturais. Frutas comuns, maçãs, peras, uvas, frutas silvestres e até mesmo frutas tropicais, dependendo da região, estão no menu dos esquilos. Acessibilidade. Eles podem ser vistos subindo em árvores para alcançar frutas maduras ou forrageando no chão por aquelas que caíram. 3. Outros alimentos. Embora nozes e frutas sejam os favoritos, os esquilos têm uma dieta diversificada que pode incluir vegetais, folhas verdes, cenouras e outros vegetais também são consumidos, especialmente quando estão disponíveis na natureza ou em hortas urbanas. Fungos. Algumas espécies de esquilos não hesitam em comer fungos, adicionando mais variedade à sua dieta. Insetos. Em situações de escassez, os esquilos podem se alimentar de insetos, como gafanhotos e larvas, para obter proteínas. A dieta adaptável dos esquilos não só os ajuda a se manterem saudáveis, mas também desempenha um papel vital no ecossistema, já que eles ajudam a dispersar sementes e a promover o crescimento de novas plantas. E você, já viu um esquilo coletando alimentos? Compartilhe suas observações nos comentários. Agora, vamos explorar como os esquilos se adaptam a diferentes ambientes e estilos de vida. A importância dos esquilos na dispersão de sementes. Os esquilos desempenham um papel crucial na dispersão de sementes, um aspecto vital para a saúde dos ecossistemas. Vamos explorar como essa atividade beneficia tanto os esquilos quanto as plantas e o meio ambiente em geral. 1. Armazenamento de sementes. Os esquilos são conhecidos por sua prática de armazenar alimentos, especialmente nozes e sementes, durante o outono. Eles enterram esses itens em vários locais, criando um depósito para os meses de inverno, quando a comida é escassa. Esquecimento e germinação. Muitas vezes, os esquilos não conseguem recuperar todas as sementes que enterram. Isso leva a uma dispersão natural, pois as sementes que ficam no solo podem germinar e crescer em novas plantas. 2. Promoção da biodiversidade. Ao dispersar sementes, os esquilos ajudam a promover a biodiversidade em seus habitats. Crescimento de novas plantas. A presença de novas plantas contribui para a diversidade de espécies na área, o que pode beneficiar outros animais e plantas do ecossistema. Estímulo ao ecossistema. A diversidade de plantas melhora a qualidade do solo e pode ajudar a estabilizar a erosão, criando um ambiente mais saudável para várias espécies. 3. Interações ecológicas. Os esquilos são parte de uma rede ecológica complexa. Interação com outras espécies. Além de ajudar as plantas, os esquilos também são uma fonte de alimento para predadores, como aves de rapina e mamíferos maiores. Isso torna sua atividade de dispersão um componente importante de toda a cadeia alimentar. Ciclo de nutrientes. Ao consumirem e armazenarem sementes, os esquilos ajudam a reciclar nutrientes no solo quando as sementes germinam e as plantas crescem. Portanto, os esquilos não são apenas consumidores de sementes, eles são agentes ativos na manutenção e no crescimento de seus ecossistemas. Sua prática de armazenamento é fundamental para a regeneração das florestas e para a sustentabilidade do meio ambiente. Você já tinha pensado sobre como os esquilos ajudam as plantas a crescer? Compartilhe suas ideias nos comentários. Agora, vamos explorar como os esquilos se adaptam a diferentes ambientes e estilos de vida. Reprodução e ciclo de vida. Temporada de acasalamento dos esquilos. A temporada de acasalamento é um período emocionante na vida dos esquilos, marcado por comportamentos de corte e competição. Vamos explorar como essa época se desenrola e quais são os comportamentos típicos dos esquilos durante esse período. 1. Períodos de acasalamento. A temporada de acasalamento dos esquilos geralmente ocorre na primavera e no início do verão. Dependendo da espécie e da localização geográfica, o tempo pode variar, mas as condições climáticas favoráveis e a disponibilidade de alimentos são fatores que influenciam essa época.
Esquilos arborícolas, espécies como o esquilo cinzento costumam acasalar entre janeiro e março, enquanto o esquilo vermelho pode ter várias ninhadas ao longo do ano. 2. Comportamentos de corte. Durante a temporada de acasalamento, os machos demonstram uma série de comportamentos para atrair fêmeas. Exibições visuais: os machos podem realizar danças e exibir suas caudas, levantando-as para mostrar força e vigor. Vocalizações: sons específicos são usados para chamar a atenção das fêmeas e intimidar rivais, com vocalizações que variam de gritos a chirridos. 3. Competição entre machos. A competição é um aspecto importante da época de acasalamento. Territorialidade: machos podem se envolver em confrontos físicos para estabelecer domínio sobre um território rico em recursos, o que pode tornar a área mais atraente para as fêmeas. Atração de fêmeas: o macho mais forte e dominante geralmente é o que atrai mais fêmeas, garantindo sua linhagem. 4. Cuidado com os filhotes. Após o acasalamento, os machos não ficam envolvidos na criação dos filhotes. As fêmeas são responsáveis por cuidar dos jovens. Ninhos: as fêmeas constroem ninhos em locais seguros, como ocos de árvores ou buracos no solo, onde dão à luz entre 2 a 6 filhotes. Alimentação e proteção: as mães cuidam dos filhotes, alimentando-os e protegendo-os até que sejam suficientemente desenvolvidos para se tornarem independentes. A temporada de acasalamento é um momento crítico para a reprodução e a continuidade das espécies de esquilos. Com comportamentos variados e dinâmicos, esses roedores asseguram que suas linhagens prosperem em um ambiente em constante mudança. Você já teve a chance de observar esquilos durante a temporada de acasalamento? Compartilhe suas experiências nos comentários. Agora, vamos explorar o ciclo de vida dos esquilos e o desenvolvimento dos filhotes. Nascimento e cuidados com os filhotes dos esquilos. O nascimento e os cuidados com os filhotes são etapas fundamentais na vida dos esquilos, garantindo a continuidade da espécie. Vamos explorar como ocorre esse processo e o que as mães esquilos fazem para proteger e nutrir seus pequenos. 1. Ninho e local de parto. Após a temporada de acasalamento, a fêmea procura um local seguro para dar à luz. Os ninhos podem ser construídos ocultos em árvores. Muitas fêmeas fazem seus ninhos em ocos de árvores, onde os filhotes ficam protegidos de predadores e intempéries. Buracos no solo. Algumas espécies, como os esquilos terrestres, fazem tocas subterrâneas que servem como abrigo e local de nascimento. 2. Nascimento dos filhotes. O período de gestação dos esquilos varia de 30 a 45 dias, dependendo da espécie. Ao nascer, os filhotes são cegos e dependentes. Os filhotes nascem cegos, sem pelos e completamente dependentes da mãe para alimentação e calor. Tamanho da ninhada. A ninhada geralmente varia de 2 a 6 filhotes, embora isso possa mudar conforme a disponibilidade de recursos e a saúde da mãe. 3. Cuidados maternais. Após o nascimento, a mãe esquilo assume a responsabilidade total pelos filhotes. Alimentação. A mãe amamenta os filhotes, fornecendo o alimento essencial para seu crescimento. O leite materno é rico em nutrientes, ajudando os filhotes a se desenvolverem rapidamente. Aquecimento e proteção. A mãe mantém os filhotes aquecidos, enrolando-os em seu corpo e retornando ao ninho para protegê-los de predadores. 4. Desenvolvimento dos filhotes. Os filhotes começam a abrir os olhos e a crescer pelos após algumas semanas. Por volta de 6 a 8 semanas, eles estão prontos para começar a explorar o ambiente. Aprendizado e socialização. Durante essa fase, a mãe ensina os filhotes a forragear e a se locomover. As interações entre os filhotes são essenciais para o desenvolvimento social. Independência. Depois de aproximadamente 10 a 12 semanas, os filhotes se tornam independentes e começam a buscar seus próprios territórios. O cuidado maternal é crucial para a sobrevivência e o sucesso dos filhotes de esquilo. A dedicação da mãe assegura que os jovens tenham as melhores chances de crescer e prosperar em seus ambientes naturais. Você já teve a oportunidade de ver filhotes de esquilo? Compartilhe suas experiências nos comentários. Agora, vamos explorar os desafios que os esquilos enfrentam na natureza e como eles se adaptam a essas dificuldades. Predadores e ameaças. Animais que caçam esquilos. Os esquilos, apesar de serem ágeis e adaptáveis, têm uma série de predadores naturais que os caçam. Vamos explorar alguns desses animais e entender como essa dinâmica afeta a população de esquilos. 1. Aves de rapina.
As aves de rapina são alguns dos principais predadores dos esquilos. Gaviões, espécies como o gavião de cauda curta e o gavião carcará são conhecidos por sua capacidade de detectar movimentos no solo. Eles podem mergulhar rapidamente para capturar esquilos desprevenidos. Falcões, como o falcão peregrino, são caçadores ágeis que podem se lançar em alta velocidade para pegar esquilos em movimento. 2. Mamíferos carnívoros. Vários mamíferos também caçam esquilos, aproveitando-se de sua presença em áreas arborizadas e urbanas. Cães domésticos, especialmente aqueles soltos, podem representar uma ameaça significativa para os esquilos, perseguindo-os em parques e florestas. Gatos domésticos são caçadores naturais e podem capturar esquilos que se aproximam de casas e jardins. Raposas e doninhas, esses predadores são ágeis e astutos, utilizando técnicas de caça furtiva para capturar esquilos em seu habitat. 3. Serpentes. Algumas serpentes são predadoras eficazes de esquilos, especialmente as que habitam áreas arborizadas. Serpentes de árvores, espécies como a cobra de árvore podem se esgueirar entre os galhos e atacar esquilos que estão descansando ou se alimentando. 4. Impacto na população de esquilos. Os predadores desempenham um papel importante no equilíbrio do ecossistema. Regulação populacional. A presença de predadores ajuda a manter a população de esquilos em níveis saudáveis, evitando superpopulação e escassez de recursos. Comportamento adaptativo. Os esquilos desenvolveram várias estratégias de sobrevivência, como a construção de ninhos em locais altos e o uso de vocalizações para alertar sobre perigos, tornando-se mais cautelosos na presença de predadores. Embora os esquilos sejam criaturas astutas e adaptáveis, eles enfrentam constantes desafios de predadores em seu ambiente. Essa interação entre presas e predadores é uma parte fundamental do ciclo natural, garantindo um ecossistema equilibrado. Você já teve a chance de ver um predador em ação? Compartilhe suas observações nos comentários. Agora, vamos explorar como os esquilos se adaptam a diferentes ambientes e os desafios que enfrentam na natureza. O impacto das atividades humanas nos esquilos. As atividades humanas, como o desmatamento e urbanização, têm um impacto significativo sobre os esquilos e seus habitats. Vamos explorar como essas mudanças afetam essas criaturas e o ecossistema como um todo. 1. Desmatamento. O desmatamento, muitas vezes impulsionado pela agricultura e pela exploração madeireira, reduz drasticamente o habitat disponível para os esquilos. Perda de habitat. À medida que as florestas são destruídas, os esquilos perdem não apenas seus locais de nidificação, mas também fontes essenciais de alimento, como nozes e frutas. Fragmentação do habitat. O desmatamento pode criar fragmentos de floresta isolados, dificultando a movimentação dos esquilos e a busca por parceiros, o que pode afetar a reprodução e a diversidade genética. 2. Urbanização. A urbanização traz um conjunto diferente de desafios. Construção de cidades. A expansão das cidades muitas vezes resulta na destruição de áreas verdes, eliminando os habitats naturais dos esquilos e forçando-os a se adaptarem a ambientes urbanos. Acesso a recursos. Embora algumas espécies de esquilo se adaptem bem a áreas urbanas, como o esquilo cinzento, isso pode levar a uma dependência de fontes de alimento artificiais, como restos de comida em parques e jardins, que nem sempre são saudáveis. 3. Poluição e tráfego. O aumento da poluição e do tráfego em áreas urbanas pode representar perigos adicionais para os esquilos. Exposição a tóxicos. A poluição do solo e da água pode afetar a saúde dos esquilos e a qualidade dos alimentos disponíveis. Risco de acidentes. O tráfego intenso nas cidades aumenta o risco de esquilos serem atropelados, especialmente em áreas onde eles tentam cruzar ruas para acessar novos habitats. 4. Mudanças climáticas. As atividades humanas também estão contribuindo para as mudanças climáticas, que têm um impacto indireto sobre os esquilos. Alterações no habitat. Mudanças nas temperaturas e padrões de precipitação podem afetar a disponibilidade de alimentos e a reprodução de espécies arbóreas, impactando a dieta dos esquilos. Extinção de espécies. Algumas espécies de esquilos podem não conseguir se adaptar rapidamente às mudanças climáticas, levando a um risco maior de extinção. Para mitigar esses impactos, é fundamental promover práticas de conservação e planejamento urbano sustentável que preservem os habitats naturais e garantam a sobrevivência dos esquilos e de outras espécies. Você já notou como as mudanças humanas impactam a fauna local? Compartilhe suas observações nos comentários. Origem e evolução do esquilo.
A origem e evolução dos esquilos são fascinantes, revelando como esses pequenos roedores se adaptaram ao longo do tempo. Vamos explorar essa jornada evolutiva. 1. Antepassados antigos. Os esquilos pertencem à família Sciuridae, que se diversificou a partir de ancestrais roedores há cerca de 36 milhões de anos. Relações evolutivas. Os esquilos estão relacionados a outros roedores, como marmotas e porquinhos da Índia. A família Sciuridae inclui tanto esquilos arborícolas quanto terrestres. Fósseis. Fósseis de esquilos antigos, encontrados em diversas partes do mundo, ajudam a traçar sua evolução e adaptação a diferentes ambientes. 2. Diversificação de espécies. Durante os períodos geológicos, como o Eoceno e o Oligoceno, os esquilos começaram a se diversificar em várias espécies. Esquilos arborícolas versus terrestres. Essa divisão se deve, em parte, à adaptação a diferentes habitats. Esquilos arborícolas desenvolveram habilidades para escalar e viver nas árvores, enquanto os esquilos terrestres se adaptaram a ambientes abertos. Espécies modernas. Hoje, existem mais de 200 espécies de esquilos, distribuídas em todo o mundo, exceto na Austrália e na Antártica. 3. Adaptações evolutivas. Ao longo de sua evolução, os esquilos desenvolveram várias adaptações que os ajudaram a sobreviver. Dentes adaptados. Os esquilos possuem incisivos afiados e de crescimento contínuo, perfeitos para roer nozes e sementes, sua principal fonte de alimento. Memória espacial. A habilidade de recordar a localização de suas reservas de alimentos é uma adaptação crucial, especialmente em regiões onde a competição por recursos é intensa. 4. Distribuição global. Com o tempo, os esquilos se espalharam por diversos continentes, adaptando-se a diferentes ecossistemas. Climas variados. Eles podem ser encontrados em florestas, áreas urbanas, desertos e tundras, mostrando uma impressionante capacidade de adaptação a climas e condições variadas. Espécies invasoras. Algumas espécies, como o esquilo cinzento, foram introduzidas em novas áreas, como a Europa, onde se tornaram invasoras, competindo com espécies nativas. A evolução dos esquilos é um testemunho de sua resiliência e capacidade de adaptação. Sua história nos ajuda a entender não apenas os esquilos, mas também a complexidade das interações ecológicas em nosso planeta. Você já se perguntou como os esquilos se adaptaram a diferentes ambientes? Compartilhe suas curiosidades nos comentários. 9. Grupo taxonômico do esquilo. O esquilo pertence a um grupo taxonômico que nos ajuda a entender sua classificação biológica e suas relações com outras espécies. Vamos explorar a taxonomia do esquilo. 1. Domínio, Eucária. Os esquilos fazem parte do domínio Eucária ou eucariota, que inclui todos os organismos cujas células possuem núcleos definidos. 2. Reino, Animalia. Dentro do domínio Eucária, os esquilos pertencem ao reino Animalia, que abrange todos os animais multicelulares. 3. Filo, Chordata. Os esquilos são classificados no filo Chordata, caracterizado por organismos que possuem uma notocorda, um tubo neural dorsal e fendas branquiais em algum estágio de desenvolvimento. 4. Classe, Mammalia. Dentro do filo Chordata, os esquilos pertencem à classe Mammalia, que inclui todos os mamíferos, conhecidos por possuírem glândulas mamárias e pelos em algum estágio da vida. 5. Ordem, Rodentia. Os esquilos são parte da ordem Rodentia, que inclui todos os roedores, caracterizados por seus incisivos em crescimento contínuo e adaptações para roer. 6. Família, Sciuridae. Os esquilos pertencem à família Sciuridae, que abrange mais de 200 espécies diferentes de esquilos, incluindo esquilos arborícolas, como o esquilo cinzento e o esquilo vermelho, que vivem em árvores. Esquilos terrestres, como os esquilos terrestres, que habitam buracos no solo. 7. Gênero e espécies. Dentro da família Sciuridae, os esquilos são agrupados em vários gêneros, sendo os mais conhecidos. Sciururus, inclui muitos esquilos arborícolas, como o esquilo cinzento, Sciururus carolinensis. Sermophilus, engloba os esquilos terrestres, como o esquilo terrestre da pradaria, Sermophilus tridecilineatus. A classificação taxonômica do esquilo nos ajuda a entender suas relações com outros animais e a diversidade dentro da família Sciuridae. Essa organização é essencial para estudos de biologia, ecologia e conservação. Você sabia que existem mais de 200 espécies de esquilos? Compartilhe suas experiências com esquilos nos comentários.
Agora, vamos explorar algumas curiosidades surpreendentes sobre esses animais encantadores. 10 Curiosidades e fatos engraçados. Esquilos na cultura popular. Os esquilos têm uma presença marcante na cultura popular, simbolizando diversas características e valores. Vamos explorar como esses pequenos roedores se destacam em filmes, literatura e arte. 1. Personagens de desenhos animados. Os esquilos frequentemente aparecem em animações e filmes, muitas vezes retratados como personagens divertidos e travessos. Alvin e os Esquilos. Esta famosa série apresenta esquilos antropomórficos que cantam e vivem aventuras, conquistando o coração de muitas gerações. Scrat de A Era do Gelo. O esquilo pré-histórico Scrat é um personagem icônico que, em sua incessante busca por uma noz, proporciona momentos cômicos e memoráveis ao longo dos filmes. 2. Literatura e contos infantis. Os esquilos também figuram em contos e fábulas, muitas vezes simbolizando astúcia e preparação. Fábulas de Esopo. Em várias fábulas, esquilos são personagens que ensinam lições sobre o valor do trabalho duro e da prudência. Livros infantis. Muitas histórias infantis incluem esquilos como protagonistas, ajudando a ensinar crianças sobre a natureza, a amizade e a importância de se preparar para o futuro. 3. Simbolismo e mitos. Na cultura popular, os esquilos também carregam significados simbólicos. Preparação e trabalho duro. Frequentemente vistos como símbolos de diligência e planejamento, esquilos são lembrados por sua habilidade em armazenar alimentos para o inverno. Alegria e agilidade. Sua natureza brincalhona e ágil muitas vezes os torna representações de felicidade e energia, inspirando muitos a ver o mundo com curiosidade. 4. Esquilos em jogos e mídia digital. Os esquilos também são populares em jogos e mídias digitais. Jogos de videogame. Personagens de esquilos aparecem em diversos jogos, oferecendo desafios e aventuras, como no jogo ASCII Hellboy. Aplicativos e redes sociais. Imagens e GIFs de esquilos são frequentemente usados em memes e posts divertidos, atraindo a atenção nas redes sociais. A presença dos esquilos na cultura popular reflete a maneira como esses animais são vistos por nós, curiosos, divertidos e cheios de vida. Eles nos lembram da importância de ser ágil e inteligente em um mundo em constante mudança. Você tem um personagem favorito de esquilo na cultura popular? Compartilhe nos comentários. Agora, vamos explorar as curiosidades e fatos interessantes sobre esses adoráveis roedores. Comportamentos interessantes dos esquilos. Os esquilos são conhecidos por seus comportamentos fascinantes e adaptativos. Vamos explorar algumas das características mais interessantes desses roedores ágeis. 1. Armazenamento de alimentos. Um dos comportamentos mais notáveis dos esquilos é a prática de armazenar comida. Cuidado no armazenamento. Durante o outono, os esquilos coletam nozes, sementes e frutas, enterrando-os em vários locais. Essa estratégia de armazenamento é fundamental para sua sobrevivência no inverno. Memória espacial. Esquilos possuem uma memória excepcional, permitindo que se lembrem de onde enterraram suas reservas. Estudos mostram que eles podem até usar pistas visuais para encontrar seus esconderijos. 2. Comportamento de forrageamento. Os esquilos são forrageadores habilidosos. Variedade de alimentos. Além de nozes e sementes, eles consomem frutas, fungos e até pequenos insetos. Essa dieta diversificada ajuda a garantir que eles tenham acesso a nutrientes suficientes. Técnicas de forrageamento. Esquilos são observados utilizando técnicas como escalar árvores e pular entre galhos para acessar alimentos, demonstrando agilidade e inteligência. 3. Interações sociais. Embora sejam frequentemente solitários, os esquilos também mostram comportamentos sociais interessantes. Vocalizações de alerta. Quando detectam um predador, esquilos emitem sons agudos para alertar outros esquilos nas proximidades, ajudando a proteger a comunidade. Brincadeiras. Os filhotes de esquilo frequentemente brincam entre si, o que é essencial para o desenvolvimento social e habilidades motoras. 4. Construção de ninhos. A construção de ninhos é outro comportamento notável. Tipos de ninhos. Esquilos constroem ninhos em ocos de árvores, buracos no solo ou até em estruturas humanas. Esses ninhos são feitos de folhas, ramos e materiais macios, proporcionando um abrigo seguro para os filhotes. Manutenção do ninho. Eles frequentemente retornam para o ninho, reparando e limpando o espaço conforme necessário para manter um ambiente seguro. 5. Adaptação a ambientes urbanos.
Os esquilos se adaptaram incrivelmente bem ao ambiente urbano. Exploração de novos recursos. Nas cidades, eles aprendem a explorar parques e jardins, aproveitando restos de comida deixados por humanos e interagindo com um novo conjunto de predadores, como gatos e cães. Mudança de comportamento. Esquilos urbanos podem se tornar menos cautelosos, aprendendo a coexistir com humanos e se adaptando às novas fontes de alimento. Esses comportamentos não apenas ajudam os esquilos a sobreviver, mas também refletem sua inteligência e adaptabilidade em face das mudanças em seu ambiente. Sua capacidade de inovar e se ajustar a novas situações é admirável. Você já observou algum comportamento interessante em esquilos? Compartilhe suas experiências nos comentários. Conclusão e considerações finais. Os esquilos são roedores pertencentes à família Sciuridae, conhecidos por sua agilidade e comportamento curioso. Eles desempenham papéis importantes no ecossistema, como a dispersão de sementes. Os esquilos têm uma variedade de comportamentos interessantes, como armazenar alimentos, vocalizações para comunicação e habilidades sociais. Eles são adaptáveis e podem viver em ambientes naturais e urbanos. Esquilos terrestres habitam buracos no solo, enquanto esquilos arborícolas vivem em árvores. Cada grupo apresenta adaptações específicas ao seu habitat. Entre as espécies de esquilos, destacam-se o esquilo cinzento, o esquilo vermelho e diversas espécies de esquilos terrestres, cada uma com características únicas. Os esquilos variam em tamanho, com pesos que podem oscilar entre 100 gramas e 1,5 kg, dependendo da espécie. A cauda dos esquilos desempenha funções importantes, como equilíbrio, comunicação e armazenamento de calor. Os esquilos têm dentes incisivos adaptados para roer, permitindo que consumam uma dieta variada de nozes, sementes e frutas. Habitam florestas, parques e áreas urbanas, mostrando grande adaptabilidade a diferentes ambientes. Em ambientes urbanos, os esquilos enfrentam desafios diferentes, como acesso a alimentos e interação com humanos e predadores. Embora em sua maioria sejam solitários, os esquilos interagem socialmente, utilizando vocalizações para alertar sobre predadores. Os esquilos são forrageadores essenciais, ajudando na dispersão de sementes, o que contribui para a regeneração de plantas. Durante a temporada de acasalamento, os machos competem por fêmeas, enquanto as fêmeas cuidam dos filhotes, garantindo sua sobrevivência. Os esquilos enfrentam diversos predadores, incluindo aves de rapina, mamíferos carnívoros e serpentes, que desempenham um papel crucial na regulação populacional. Desmatamento e urbanização afetam os habitats dos esquilos, levando à perda de território e recursos alimentares. Os esquilos aparecem em desenhos animados, literatura e jogos, simbolizando agilidade, alegria e astúcia. São conhecidos por armazenar alimentos, ter boa memória espacial e interagir socialmente, mostrando adaptabilidade e inteligência. Os esquilos se diversificaram ao longo de milhões de anos, adaptando-se a diferentes habitats e desenvolvendo características que os ajudaram a sobreviver. Os esquilos pertencem ao domínio Eukarya, reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Rodentia, e família Sciuridae, com várias espécies e gêneros. A importância dos esquilos no ecossistema. Os esquilos desempenham um papel vital nos ecossistemas onde vivem, contribuindo de várias maneiras que afetam tanto a flora quanto a fauna. Vamos explorar a importância desses pequenos roedores no equilíbrio ecológico. 1. Dispersão de sementes. Uma das funções mais importantes dos esquilos é a dispersão de sementes. Armazenamento de alimentos. Ao coletar e enterrar nozes e sementes para consumo futuro, os esquilos ajudam a espalhar essas sementes pelo ambiente. Muitas vezes, eles esquecem de retornar a algumas de suas reservas, permitindo que essas sementes germinem e cresçam em novos locais. Regeneração florestal. Esse comportamento é crucial para a regeneração de florestas, ajudando a manter a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas florestais. 2. Interação com outras espécies. Os esquilos são uma parte essencial da cadeia alimentar. Presas para predadores. Como fontes de alimento, os esquilos sustentam uma variedade de predadores, incluindo aves de rapina, mamíferos, carnívoros e serpentes. Isso contribui para a diversidade e equilíbrio das populações desses predadores. Competidores e mutualistas. Além de serem presas, os esquilos competem com outras espécies por recursos e, em alguns casos, formam relações mutualísticas com plantas e outros animais. 3. Impacto na vegetação. Os esquilos influenciam a estrutura da vegetação.
Controle de espécies de plantas. Ao consumir sementes de certas plantas, os esquilos ajudam a regular quais espécies se proliferam, promovendo a diversidade vegetal. Pragas e doenças. A presença de esquilos pode ajudar a controlar pragas e doenças em ecossistemas, já que eles se alimentam de insetos e outras pragas que afetam as plantas. 4. Indicadores de saúde do ecossistema. Os esquilos são considerados bioindicadores. Sensibilidade a mudanças ambientais. A saúde das populações de esquilos pode refletir a saúde do ecossistema em que vivem. Reduções significativas em suas populações podem sinalizar problemas, como perda de habitat ou aumento da poluição. Monitoramento da biodiversidade. Como parte de um ecossistema diversificado, a presença e o comportamento dos esquilos podem ser utilizados para monitorar a biodiversidade e a integridade ambiental. Os esquilos são mais do que apenas roedores curiosos, eles desempenham papéis cruciais que sustentam a saúde e a diversidade dos ecossistemas. Sua habilidade em dispersar sementes, servir como presas e regular a vegetação é fundamental para a dinâmica ecológica. Você já notou a presença de esquilos em seu ambiente? Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou de aprender sobre os esquilos e sua importância no ecossistema, não esqueça de dar um like neste vídeo. Seu apoio faz toda a diferença. Compartilhe suas experiências com esquilos nos comentários abaixo, adoraríamos ouvir suas histórias e curiosidades. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você ficará por dentro de todas as nossas novidades e conteúdos sobre a fascinante vida selvagem. Juntos, vamos explorar mais sobre o mundo natural. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.